1. Ex-eurodeputados da CDU estavam à espera do discurso que a chanceler resolveu fazer em Munique, na quarta-feira passada, nos dias de estudo do PPE, Partido Popular Europeu, que reúne os partidos de centro-direita da União Europeia. Esperavam uma intervenção de circunstância, com algumas ideias suficientemente vagas para deixar muita coisa em aberto, na contagem decrescente para a Cimeira Europeia de 28 e 29 de junho, inicialmente prevista para dar vida a uma agenda europeia mais ambiciosa e mais de acordo com os tempos atuais. Não foi assim. Fazendo as contas à sua longa intervenção, ela pode ser vista como a resposta que toda a gente esperava à visão que o presidente francês apresentou em setembro passado na Sorbonne e que continuava à espera da chanceler. Houve os problemas da negociação de um novo governo e as dificuldades acrescidas de Merkel, que saiu enfraquecida das eleições de setembro. Houve a entrevista que concedeu há 10 dias ao jornal das elites alemãs, o Frankfurter Allgemeine Zeitung, que começou a abrir jogo e, pela primeira vez, apresentou alguns, ainda poucos, pontos de convergência com Macron no que diz respeito à reforma da zona euro. Em Munique, foi mais longe. Apresentou as suas ideias de forma sistemática e clara, incluindo o desafio fundamental de fazer dela um ator global num mundo que, entretanto, ficou irreconhecível. Concorde-se ou não com ela, a Europa que defende representa uma escolha política fundamental. Depois de quase uma década de crise em que tudo parecia estar em causa na integração europeia e aumentavam as dúvidas sobre o interesse e o empenho alemão na Europa, a chanceler veio dizer que a União continua a ser um interesse vital do seu país. A questão alemã voltou muitas vezes ao debate europeu. É útil recordar alguns factos. A resposta à crise do euro foi ditada por Berlim, sem grande contemplação pelos países mais frágeis que tiveram de cumprir processos de ajustamento económico e socialmente violentos. A perspectiva de uma Europa alemã pairou sobre o destino da Europa. A economia era tudo, a defesa é um pormenor. Hoje, o mínimo que se pode dizer é que a aprendizagem de Merkel foi, em alguns momentos, demasiado lenta e quase desesperante. Basta recordar um exemplo. Em 2012, quando a França, ainda com Hollande, decidiu intervir no Mali para impedir o avanço de forças islamistas com ligações ao Daesh sobre a capital do país, o comentário da chanceler não podia ser mais displicente. Não tencionamos pagar as guerras da França. Hoje tropas alemãs estão no Sahel em apoio das francesas e a Alemanha participa nas missões de dissuasão da NATO na fronteira dos Bálticos com a Rússia. A chanceler coloca a defesa e segurança no topo da sua agenda europeia e não apenas de forma retórica. Apoia as propostas de Macron e aparentemente vai ainda mais longe. Na sexta-feira, Manfred Weber, o líder do Partido Popular no Parlamento Europeu e anfitrião do encontro de Munique, disse aos jornalistas que o seu país vê com bons olhos a evolução da defesa europeia para um exército europeu em 2030. Nada disto quer dizer que a chanceler desistiu da NATO. A relação transatlântica, que foi um dos dois pilares sobre os quais a República Federal foi criada depois da guerra, a França foi o segundo, continua a ser indispensável na perspectiva da chanceler. No domínio da segurança mas também da economia, apesar das circunstâncias atuais, com um presidente americano que ignora os aliados, despreza a integração europeia e vê a Alemanha como o alvo principal. 2. O que fez mudar a chanceler? Ela própria respondeu, uma ordem internacional que mudou radicalmente. Que deixa a Europa mais sozinha e mais dependente da sua própria vontade, perante a desordem regional e internacional e onde as ameaças proliferam. A Europa fez um esforço inicial para manter as pontes com Trump, continua a tentar fazê-lo.
O resultado tem sido igual a zero, como se viu no Irão ou agora na guerra comercial que desencadeou contra a Europa e o Canadá, justamente os mais antigos e fiáveis aliados dos EUA, invocando uma questão de segurança nacional. É uma situação completamente nova para a Europa. Pela primeira vez desde a guerra, o presidente americano é abertamente contra a integração europeia que a própria América ajudou a criar. Se acrescentarmos a mudança estratégica da Rússia, que se traduz numa ação externa agressiva nas fronteiras da Europa e que ignora a lei internacional, o ambiente estratégico mudou radicalmente. Finalmente, a mensagem talvez mais importante da chanceler em Munique: nenhum dos desafios que a Alemanha enfrenta, da segurança à economia, pode ser resolvido fora do quadro europeu. Falta ainda ver como se vai traduzir este renovado compromisso com a Europa. Por enquanto, aquilo que Merkel está a oferecer a Macron sobre a reforma da zona euro ainda não é convincente. No próximo dia 19, a chanceler e o presidente têm encontro marcado para acertar um compromisso sobre o renascimento europeu em torno de 3 domínios fundamentais: o euro, a defesa e as migrações. Como dizia um eurodeputado alemão em Munique, ninguém ainda explicou aos alemães de forma suficientemente clara as vantagens que tiram do euro e do mercado único. Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da atualidade e os trabalhos mais profundos do público. Subscrever 3. Os riscos que a Europa enfrenta vão hoje muito mais longe, desafiando as suas democracias nos seus fundamentos. A ascensão dos populismos deve-se, em boa medida, à rejeição de uma Europa da qual os eleitores desconfiam, que não defende os seus interesses nem resolve os seus problemas, da economia à imigração, passando pelo seu modo de vida. Contrariar a maré é uma tarefa ciclópica que não permite perder um minuto, se ainda for a tempo, o que não é seguro. A xenofobia alastra a uma velocidade surpreendente. Como referia na sexta-feira o Financial Times, a reunião de Munique tinha um objetivo específico: avaliar o impacto destas transformações políticas na próxima composição do Parlamento Europeu que vai sair das eleições de maio de 2019. As perspectivas não são as melhores. Para o centro-esquerda já eram bastante más. Começam a sê-lo também para o centro-direita. O próximo P terá menos europeístas e mais eurocépticos. Em eleições que permitem um voto sem consequências políticas nacionais, os partidos antissistema estão como peixe na água. E resta a incógnita Macron, cuja República em Marcha ainda não definiu em que grupo quer ficar ou se tem companhia suficiente para criar um novo grupo. 4. Enquanto escrevo, a CNN vai dando conta do que se está a passar na reunião do G7 no Quebec. Chama-lhe uma reunião do G6+1. Ou, por outras palavras, todos contra Trump e a sua decisão de penalizar os seus principais parceiros comerciais com o aumento das tarifas sobre as suas exportações. Os países europeus do G7, são 4, ainda não têm uma posição definida. Macron quer liderar o contra-ataque juntamente com Justin Trudeau, o anfitrião da cimeira. A Alemanha, que tem imenso a perder, é mais prudente. As ameaças de Trump à importação dos seus automóveis chegam para deixar os alemães nervosos. Fora da Europa, é o seu maior mercado. Não contente com a guerra comercial que declarou contra os seus principais aliados, o presidente americano resolveu lançar uma granada de que ninguém estava à espera: o G7 tem de voltar a ser G8, incluindo a Rússia. Nada fazia supor mais esta surpresa. Não houve qualquer mudança recente no comportamento de Putin que permita esta reviravolta. Continua a ocupar a Crimeia, a desestabilizar a Ucrânia, a suportar o regime criminoso de Damasco e a interferir nas eleições das democracias ocidentais.
No fundo, Trump dá-se melhor com os homens fortes que lideram a China e a Rússia do que com os líderes da Aliança Ocidental. Citando uma das correspondentes da CNN no Quebec, Sufar Sutem. Próximo destino: Singapura.